Boa noite, meus amados irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Estou aqui mais uma vez para uma live poderosa. Live dos vencedores. Live dos que vão avançar, dos que vão chegar no propósito aonde o nosso Deus quer que cheguemos, ok? Então a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. A palavra que eu quero ministrar aos nossos corações nesses minutos que vamos ficar aqui, está em Mateus capítulo 16, versículo 5. Mateus 16, 5. Uma palavra rápida e poderosa nesse domingo, nesse final de domingo. A palavra do Senhor diz assim: ali passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não tendes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000? E dos 4 cestos que levantastes, como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Meus amados, nós vivemos um tempo que, se nós não tomarmos cuidado com tudo aquilo que está sendo ensinado, com tudo aquilo que está sendo colocado na nossa mesa cristã, se eu posso dizer assim, a nossa mesa cristã é a igreja, a nossa mesa cristã é onde nós recebemos a palavra profética, onde nós recebemos o direcionamento de Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim que Jesus, ele foi o pão vivo, e ele é o pão vivo que desceu do céu. Então nós temos que alimentar desse pão todos os dias, a palavra que Jesus nos deixou para que possamos alimentar. Entenda uma coisa, Jesus estava falando de algo muito real. Nos tempos atuais, nos tempos de Cristo, naquele tempo, pastor Ricardo, Deus te abençoe, naquele tempo, o pão era o alimento principal que estava na mesa dos judeus. O pão era o alimento principal que todos os judeus comiam. Por isso que Jesus, então, ele se interpreta e diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que seria o pão que alimentaria o povo. E ninguém entendeu o porquê que ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu e que alimentaria Israel. Entenda uma coisa, o pão ele era sem fermento, ele era sem levedura alguma. O pão ele não crescia, ele não tinha aparência boa, ele não era bonito, mas era um pão com uma essência diferente, era um pão puríssimo. Por quê? Porque era usado somente o trigo, e ali juntamente com o trigo os ingredientes, o sal, outros ingredientes que eles colocavam para dar sabor naquele pão. Mas o fermento era algo diferente. O fermento, até nos dias atuais, ele é usado no pão. E o interessante é que o pão que tem fermento, ele é lindo, ele é bonito. Mas, quando passa alguns momentos que aquele fermento para de fazer o efeito, aquele pão ele murcha, ele já não é um pão tão agradável. Então, Jesus ele estava falando acerca disso. Hoje em dia tem muitos pregadores, pastores, homens e mulheres que estão pregando a palavra de Jesus, estão pregando o evangelho, mas estão pregando o evangelho com fermento. Estão pregando o evangelho sem temor de Deus. Filipe, evangelho, Deus te abençoe. Estão pregando o evangelho sem temor de Deus, estão pregando o evangelho sem responsabilidade com o reino. E nós sabemos, amado, que o evangelho de Cristo não é um evangelho de prisão. Todos nós sabemos que Jesus ele não veio nos chamar para sermos presos, mas sim a liberdade, como o próprio apóstolo Paulo pregou. Mas nós temos que nos restringir de algumas coisas. Nós não estamos num tempo de graça que podemos viver de qualquer forma, igual muitos têm dito aí que nós não precisamos consertar a nossa vida, nós precisamos resolver algumas pendências, né? O próprio apóstolo Paulo ele diz que quando Jesus ele nos chama,
Aquele que rouba não rouba mais, aquele que trafica não trafica mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que prostitui não prostitui mais. Por quê? Porque tem que haver mudança. Então, o evangelho é mudança de vida. O evangelho, ele muda o aspecto da pessoa em todos os graus possíveis. Por quê? Porque um exemplo vivo, amados, é a maioria das pessoas que tinham uma vida totalmente errada, que se convertem, elas deixam de fazer o que elas faziam. Principalmente, assim, eu posso dar exemplo dos vícios, porque eu, antes de ser pastor, eu era viciado em cocaína, eu era viciado em cigarro, eu era viciado em bebida. Mas, encontrando o evangelho, encontrando com Jesus, tudo isso ficou para trás. Então, isso não é uma realidade mais na minha vida. Isso foi algo que ficou no passado. Então, o que a gente entende com isso? E no livro de Romanos também, Romanos, se eu não me engano, capítulo 5, versículo do 6 a 8, vai dizer que Jesus, ele venceu o pecado e ele também nos deu o poder de vencer o pecado. Ah, pastor, mas tem um pecado que eu não estou conseguindo vencer. Ah, pastor, tem uma coisa que eu não estou conseguindo vencer. Você não está conseguindo vencer porque você está querendo vencer com as suas próprias forças. Jesus venceu o pecado, nós não vencemos por nós mesmos. Então nós só vamos conseguir vencer o pecado se estivermos em Cristo e Cristo em nós. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, o seu passado não interessa mais ninguém. Não interessa mais ninguém. Qualquer pessoa que se levantar para falar do seu passado, falar daquilo que você fez, que você deixou de fazer, está pescando no mar, no esquecimento, onde o próprio Deus diz que é proibido pescar. Então, se Deus, ele perdoa o pecado e ele não lembra mais, as pessoas lembram, mas nós não podemos viver por aquilo que as pessoas lembram. A paz, Poliana, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Então, ou seja, nós temos que seguir a nossa vida de uma forma diferente. Nós não podemos voltar às mesmas práticas. Então, o que acontece? Jesus estava dizendo para eles ficarem cabreiro com o fermento dos fariseus, com a doutrina dos fariseus. Então, entenda que nós, como cristãos, nós temos que ser homens e mulheres que venham a analisar a palavra. Venhamos a analisar aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos ensinando e aquilo que nós estamos aprendendo. Por que eu estou dizendo isso? Nós vivemos num país chamado Brasil. Então, ou seja, hoje, há milhões e milhões, você há de convir comigo, você que estuda, você que estudou, há milhões e milhões de institutos teológicos. Só que nenhum instituto teológico tem 100% da verdade, a não ser Jesus. Então, Jesus é a verdade, certo? Jesus é a verdade. Então, ou seja, a palavra de Deus diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tem como as pessoas nos ensinar a doutrina, tem como as pessoas nos ensinar a palavra de forma errada. Talvez não porque aquela pessoa, ela é a mais inteligente. A paz, John, Deus abençoe. Então, não é porque aquela pessoa é mais inteligente. Então, a pessoa, quanto mais inteligente ela chega num grau, ela acha que ela sabe de tudo e aquilo ali é pronto, acabou. Eu já aprendi coisas, amados, já me ensinaram coisas no Instituto Teológico, em escola de teologia, quando eu estava fazendo teologia, depois eu estudando, e na fundo das escrituras, eu vi que muita coisa que eu aprendi era mentira, não era aquilo não. Só que o que acontece? Quando eu aprendi, eu recebi aquilo como uma grande verdade. Então aquilo para mim, por um tempo na minha vida, foi o quê? Foi fermento. Então, aquilo que na nossa vida é fermento só se torna verdade quando nós temos a plena verdade. E quem pode nos induzir à plena verdade? Jesus. E se nós não temos comunhão com Jesus, nós nunca obteremos a verdade. Por quê? A Bíblia está aqui. Talvez alguém vai me contestar no que eu vou falar. Alguém vai bater no peito e dizer que a Bíblia é a verdade. Só que dentro da Bíblia, que você diz que é a verdade, existem muitos erros humanos na Bíblia. Erros humanos. Então, como que a gente vai saber que tem erro humano na Bíblia? Só estudando. Se você não estuda a Bíblia, Pastor Robson, Deus te abençoe. Se você não estuda a Bíblia, você não vai saber os erros de escrita que tem na Bíblia, você não vai saber os contextos errados e coisas que homens, porque as Bíblias foram traduzidas por diversos homens. Então, a Bíblia é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus.
Mas existem alguns versículos e alguns capítulos que estão escritos errado. Você está entendendo? Por quê? Porque ao longo dos anos, várias pessoas vieram traduzindo a Bíblia. Irmão Ronaldo, Deus te abençoe. Várias pessoas vieram traduzindo as Bíblias. Então, alguns contextos bíblicos na própria palavra estão errados. Eu não estou falando heresia, eu vou te dar um exemplo. Em Salmo 23, certo? Em Salmo 23 está escrito no primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, certo? Ponto. A maioria das pessoas, elas agarram nessa promessa, agarram nesse versículo e acabou, não mudam mais. Só que, quando você vai estudar de verdade, a fundo, você vai esmiuçar o versículo e tudo, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que absolutamente ninguém. Mas algumas coisas se tornam fermento. Por quê? Porque a gente toma como uma verdade e às vezes não é totalmente uma verdade. Então, quando você vai buscar os escritos mais originais, você vai ler lá que está escrito assim em Salmo 23, capítulo 1. O Senhor é meu pastor e Ele não é nada. Na palavra nada é Ele. Não me faltará. Ele quem? O Senhor. Então, o Senhor não nos falta. Então, se eu pego essa palavra e diz assim, ó, se eu pego essa palavra para mim como jargão, se eu pego essa palavra para mim e tomo ela como propriedade, dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando me falta alguma coisa, o Senhor está sendo mentiroso. Quando falta alguma coisa na minha mesa, então, o Senhor está mentindo. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus não mente. Então, a palavra, muitas das vezes, dentro das traduções bíblicas, alguém traduz errado. Então, no longo dos anos, a Bíblia veio perdendo a autenticidade. Então, quando nós vamos analisar, quanto mais antigos os escritos, quanto mais antigo a tradução, mais perto dos originais. Então, hoje em dia nós temos Bíblia que está chamando até os discípulos de Zé. Está chamando as pessoas quase de Zé, quase com gíria já. Então, tem Bíblias de várias formas. Então, a gente tem que entender que quando se trata de fermento, é tudo aquilo que foi acrescentado, aquilo que não era para estar ali. Tá entendendo? Então Jesus, ele diz para a gente tomar cuidado com o fermento, tomar cuidado com aquilo que parece verdade, mas não é verdade. E o que Jesus sempre falava com a gente era o seguinte, e ele fala sempre no Novo Testamento, Jesus sempre falava no Novo Testamento, em verdade vos digo. Então ele sempre falava verdade duas vezes. Por quê? Porque Jesus, ele ama a verdade, ele mesmo é a verdade. Tanto que ele diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele estava dizendo, se você me fazer um milagre na sua vida, se você me conhecer de fato, eu consigo realizar todos os seus problemas, eu consigo resolver. Mas você precisa me conhecer. Amados, e conhecer Jesus não é fácil. A Bíblia diz assim para a gente conhecer e prosseguir conhecendo Jesus. Então, a única forma que nós temos de conhecer Jesus é ler na palavra. E além de ler a palavra, nós precisamos de ter um tempo de oração. Então, se eu só leio e não oro, não vou conhecer Jesus. Agora, se eu só oro e não leio a Bíblia, eu não vou conhecer Jesus. Agora, se eu oro e leio a Bíblia, eu vou começar a conhecer Jesus. Por quê? Porque ele vai se manifestar tanto na sua palavra. Por quê? Quando eu oro, eu tenho conexão com Deus, certo? Que é o próprio Jesus Cristo. Então, quando eu oro, eu tenho conexão com Jesus. Se eu ler a palavra, eu orei, então meu corpo espiritual está pronto para receber aquilo que Deus vai falar comigo através da sua palavra. E o interessante é que você pode ler o mesmo texto várias vezes, mas quando você está no nível de oração, você está com intimidade com o Espírito Santo começa a te falar de forma extraordinariamente diferente. E aí o que é que acontece? As pessoas começam a te ver de forma diferente. Por quê? Porque aí a unção de Deus começa a emanar de você. Então só tem como as pessoas de fato ver que você conhece Jesus através da unção que o próprio Jesus nos dá. Então Jesus, ele deu exemplo e falou para os seus discípulos, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Então nós temos que tomar cuidado com algumas coisas que estão por aí, pairando no ar, né? Como se fosse de Jesus, como se Jesus estivesse aprovando. Nós temos que tomar cuidado, amigos, que aquilo que não está nas Sagradas Escrituras, ou até mesmo algum versículo interpretado de forma errada, que também existe, surge uma heresia nova. Todas as vezes que há um versículo, um contexto interpretado de forma errada, para o bel prazer do homem, porque o homem é vaidoso. O homem é vaidoso. O homem, quanto mais ele puder
ser vaidoso, ele vai ser vaidoso. Quando eu falo homem, é um homem ou mulher. Entendeu? Se você veste uma roupa, um exemplo, eu tô com esse terno azul. Mas se esse terno azul aqui mudar meu caráter, então eu sou uma pessoa vaidosa. Eu não sou a mesma pessoa só porque eu tô com um terno azul e tal. Então, nós temos que continuar a mesma pessoa, independente daquilo que nós conquistarmos, independente daquilo que Deus nos der. Nós temos que continuar sendo as mesmas pessoas. Tá entendendo? Nós não podemos permitir que o fermento ele entre na nossa vida e faça um grande estrago. E o fermento, amados, ele está aí, em grande escala. Por quê? Porque produzir pão sem fermento é difícil. Produzir pão sem fermento é muito difícil. Por quê? Porque, amados, o pão sem fermento ele não tem tanto atrativo. Tá entendendo? Agora o fermento não, o fermento é atrativo. O pão, quando você chega na vitrine, você procura o pão mais gordinho que tem, o mais cheinho, o mais bonitinho. Agora um pão que não tem fermento, ele não é bonito, ele não traz tanta aparência. Então nós temos que entender que Jesus, ele estava falando para os seus discípulos não atentar para as práticas daqueles fariseus e dos saduceus. Eles sabiam falar muito bem. Eles conheciam a lei, conheciam a Torá, mas eles não viviam. Amados, nos nossos tempos atuais é muito difícil. Vou falar com vocês diante de Deus. Nós que pregamos a palavra, nós vivemos uma guerra. Por quê? Porque quando nós pregamos, nós temos que viver aquilo que pregamos. E o mais interessante, nós somos provados naquilo que pregamos. Então aí que estreita mais ainda, nós somos provados naquilo que pregamos. Então tem pessoas que não são provadas mais naquilo que prega porque fez aquilo ali como uma profissão, fez aquilo ali como um hobby, um meio de ganhar dinheiro. Então, eu sou pastor, certo? Eu não tenho um hobby, eu não sou pastor por um hobby, eu sou um pastor por um chamado. Então Deus me chamou para pastoreio e eu sei que eu preciso saber mais, eu preciso conhecer mais. E o conhecimento que eu preciso não é só o conhecimento dos homens. Por quê? Porque a gente tem que saber que a gente tem que aprender com os homens, certo? Por quê? Porque tem homens mais inteligentes do que o outro. Tem umas pessoas que têm umas revelações a mais do que a gente. Então nós temos que aprender com esses homens, com essas pessoas, mas nós temos que saber digerir, de fato, aquilo que é a verdade. Porque mesmo a pessoa sendo muito sábia, ela também pode nos ensinar algo que não vai ser a verdade que Cristo quer que nós aprendemos. Então, queridos, essa foi a palavra dessa noite acerca do pão sem fermento e acerca do fermento dos fariseus, acerca do fermento de muita gente. Eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, não tenho esse intuito de ser melhor do que ninguém, mas eu estou falando aqui a respeito do fermento. Nós temos que analisar aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos caminhando. Será que é verdade? Então, como eu te disse, tem muita gente ensinando aquilo que não é de Deus. E o problema maior é que quanto mais a pessoa ensina aquilo que não é de Deus, as pessoas parecem que gostam. Atrai milhões e milhões de pessoas. E quando se fala da verdade, nós enxergamos que poucas pessoas de fato entram pela porta mais estreita. Por quê? Porque é difícil, amados. É muito difícil. Só que tem pessoas que nunca vão falar a verdade para você. Tem pastores que nunca vão te falar a verdade. Por quê? Porque tem medo de perder seu dízimo, tem medo de perder sua oferta, tem medo de perder você para outro pastor que está falando a verdade. Simplesmente isso. Então, essa live dos vencedores é para nós falarmos sobre todos os assuntos. Não é uma live denominacional, que eu estou falando da minha igreja, não. Essa live, tanto que eu nem faço eu não faço essa live nem no Facebook, nem no Instagram da igreja, é no meu Facebook próprio. Então entenda uma coisa, eu estou aqui para simplesmente tentar falar a verdade também, porque eu posso dizer para os irmãos que eu não sou o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade, o dono da verdade é Cristo. Só que quanto mais nós buscamos a Cristo, mais parecemos com Ele e mais sabemos acerca da verdade. Talvez alguém vai falar assim, esse pastor tá doido, só porque a igreja dele não tá enchendo, e tal. Queridos,
Alguém vai dizer assim, Jesus andava com a multidão. Verdade, ele andava com a multidão. Mas uma coisa que eu quero te perguntar, uma pergunta que não quer calar. Quantos esteve com ele lá no pé da cruz? Quantos esteve com ele no pé da cruz? Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Somente um. Jesus fez milagres, transformou pão, multiplicou peixe 2 vezes. Quando ele morreu, quando ele foi para a cruz, claro, antes de alguém me falar que era propósito, eu sei que era propósito de Deus que ele fosse para a cruz. Perdão. Só que aquelas pessoas que o injuriaram e pediram para soltar Barrabás, foi as pessoas que Jesus alimentou com pão, curou e fez um monte de coisa. Tá entendendo? E olha que ele estava pregando a verdade. Então, quando nós estamos em uma igreja ou em qualquer lugar pregando a palavra, ensinando, nós temos que saber de uma coisa. Temos que falar a verdade. Por mais que hoje em dia nós vivemos num mundo de mentira. Nós observamos aí que a mentira está instaurada em todos os lugares. Nos altares, então, meu Deus, tem lugar que o culto é baseado totalmente debaixo da mentira. Por que eu falo que está baseado totalmente debaixo da mentira? Porque o culto todo é profecia. E Deus, ele não fala da forma que esse povo está falando, não. Se fala, eu vou falar com vocês que eu estou desviado, estou fora da presença de Deus. Deus não fala dessa forma que o povo está dizendo que Deus fala aí, não. As lives que você vê aí, tanto no Instagram como no Facebook, o povo revelando. Isso se chama o espírito o espírito do diabo, que está usando essas pessoas para revelar aquilo que as pessoas querem escutar. Então, cuidado com essas revelações. Revelação, ela só faz efeito de fato quando ela vai mudar a sua vida. Agora, se uma pessoa está revelando algo que não vai fazer benefício nenhum para a sua vida, e quando eu falo vida, eu não falo vida financeira não, eu falo sua vida pessoal, porque Deus ele quer tratar primeiro a sua vida pessoal para depois mexer na sua vida financeira. Só que a maioria das revelações são na área de trabalho, são na área de sentimental, são na área de empresa, são na área de um monte de coisa. Por quê? Porque isso traz benefício para os donos da casa, tá entendendo? Então, igreja que é baseada em profecia, toma cuidado com isso. Toma cuidado. Igreja que é baseada no mover, nada contra o mover espiritual, nada contra as coisas de Deus, mas eu acredito em tudo, acredito em dom de língua, profecia, revelação, acredito. Só que da forma que eu estou vendo, não desce não. E a Bíblia diz para a gente provar se os espíritos é de Deus. Só que a gente não está provando, a gente está aceitando. E quando nós aceitamos aquilo que não é de Deus, é a mesma coisa de nós estarmos aceitando fermento. Então não aceite fermento, mas o fermento traz malefício para o corpo de Cristo. O fermento traz um crescimento que de fato não é um crescimento. O fermento, ele traz um crescimento de fato que vai trazer destruição. Por quê? O fermento faz crescer rápido. O fermento faz desenvolver rápido. Mas deixa eu te falar uma coisa. O pão também estraga mais rápido. Ok? Deixa eu orar pela sua vida. Orar pela nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus. Essa foi a live dessa noite. Você que pode, compartilha com alguém se você foi abençoado. Se você pode abençoar alguém. Todos os dias, às 23 horas, nós temos live aí. Nós já estamos aí no segundo mês, né? Na metade do segundo mês. E live todos os dias, ok? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada homem, cada mulher. Oro, meu Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor possa guardar, proteger, guiar, Deus. Pai, o Senhor é dono de todos nós, ó Pai. Tira o fermento da nossa vida, tira o fermento da nossa casa. E que possamos ser, ó Pai, homens e mulheres de Deus, íntegros, sinceros, diante da Tua presença, para que a Tua glória resplandeça, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Te aguardo amanhã às 23 horas, nesse mesmo horário, tanto no Facebook como no Instagram. Deus te abençoe. Até amanhã.